Bem-vindas e bem-vindos todos à instalação A Literatura e o Brilho da Vida. Meu nome é Diomeira Faria, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais e uma das curadoras da exposição Sertão Mundo. Estou aqui no 5º andar do edifício que abriga o Espaço do Conhecimento da UFMG, um lugar de produção e divulgação de projetos de ciência e de cultura da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Estou aqui acompanhada de 2 estudiosos de Guimarães Rosa, a professora Márcia Moraes, da PUC, Minas Gerais. Muito obrigada, Márcia, por ter aceitado o convite. Obrigada a você, Diomeira. É um prazer sempre falar com Guimarães Rosa e aqui no Espaço do Conhecimento, que divulga essa cultura, né, tão importante no Estado. A gente só tem a agradecer, né, de poder compartilhar as coisas boas da vida em um momento tão difícil. Muito obrigada. E o professor Luiz Cláudio Oliveira, da Letras da UFMG. Também, Luiz, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite para essa conversa. Bom, eu que agradeço o convite. Realmente é um prazer falar sobre Guimarães Rosa. E mais que prazer, Guimarães Rosa é uma paixão que a gente vem cultivando já desde os anos 70. Já tem algum tempo que a gente é leitor e permanentemente admirador do Guimarães Rosa. E falar do Guimarães Rosa nessa época de pandemia, né? Nessa época de perda, de tristeza, é uma alegria e uma esperança que a gente passa para todo mundo. Muito obrigado. Então vamos começar a conversar sobre como que a literatura pode apurar a nossa sensibilidade. Então, vou começar citando Antônio Cândido, que considerou, certa vez, que a literatura concebida de forma ampla, incluindo todas as criações, né, de toque poético, ficcional ou dramático, confirma o homem na sua humanidade. Então, na verdade, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como a literatura confirma o homem na sua humanidade. Como a literatura pode realmente apurar a nossa sensibilidade. Eu acho que a literatura, ela fala sobre nós. Ela fala sobre cada um de nós. E, ao mesmo tempo, ela fala sobre o outro. Então, ela faz com que a minha sensibilidade seja apurada nesse momento em que eu consigo me enxergar, né? Nós temos uma espécie de óculos que impede que a gente se veja. E a literatura nos dá esse olhar, nos dá a possibilidade desse olhar sobre nós, sobre como nós somos como seres humanos, como nós somos como pessoas, e nos permite ver o outro. Então a gente tem, dentro da literatura mundial, especificamente dentro da literatura brasileira, grandes autores que fazem isso, né? Eu vou citar 2 apenas. Um é Machado de Assis e o outro é Guimarães Rosa. Os 2 têm um conto que se chama O Espelho. E exatamente esses 2 autores fazem com que a gente, através do espelho, consiga se enxergar, né? Consiga se construir, consiga perceber a nossa sensibilidade ou a nossa insensibilidade, mas de certa forma, quando nós lemos esses textos, quando nós nos olhamos nesses espelhos, que são os livros, nós conseguimos nos enxergar e conseguimos mudar. Perfeito. Eu acho muito interessante, Diomeira, quando a gente volta ao Cândido, né? E a gente se lembra de que esse texto dele, chamado Direito à Literatura, é um texto de 88, quando se comemoravam os 40 anos da divulgação dos direitos humanos. Ele foi convidado pela SBPC para poder fazer a palestra inicial e ele quis, com muita justeza, né, com muita antevisão, como era próprio do crítico que foi e que é, né, ele com muita justeza quis incluir a literatura como um dos direitos humanos, né? E incluiu a literatura como um dos direitos humanos. Então ele faz exatamente isso. Ele mostra, né, que quando você atravessa um texto literário,
a organização desse texto, lá feita artisticamente, isso também se aplicaria a outras artes, mas ele está falando de literatura, essa organização que ali está, esteticamente posta, ela é introjetada pelo leitor, nem sempre de maneira consciente. E ele, espelhando-se, como diz Luiz Cláudio, espelhando-se ali, ele organiza os seus caos interior, o seu caos interior, né? Então, o caos interior da gente, que temos, né, que a gente tenta o tempo inteiro estar organizando, ele é feito através da arte, especificamente da literatura, que nós, evidentemente, achamos que é a arte das artes, né, Luiz Cláudio? Isso. Até porque ela toca em todas as outras, né? Ela dialoga com todas as outras. Então, essa organização pela qual o leitor passa, né, ao ler um texto literário, espelha nele com muito mais ênfase, com muito mais forma, a questão da sua estética interior, a questão da sua organização interior. E a condição humana dele, né, visualizada através das produções, né, das subjetividades que estão feitas no texto literário, essas produções, elas ficam muito mais evidenciadas a condição humana. Então, assim, é um momento de estar cara a cara com a nossa condição humana. Porque se a gente pudesse, eu sempre digo isso nas aulas, se a gente pudesse e tivesse que resumir a literatura e seu objeto em 2 palavras, em um sintagma, a literatura trata da condição humana. E é na condição humana em que os homens todos se irmanam, né? Por isso é que a lírica, embora pareça alguma coisa da ordem do que não é muito sociológico ou muito social, né? Diz o Adorno que é na lírica que os homens todos se irmanam e que a gente pode ver o diálogo da sociedade com a literatura. Né? Então, acho que é nesse sentido. Nesse caminho. E é muito comum, né, Márcia, a gente ouvir as pessoas dizendo assim, depois que eu li tal livro, a minha vida mudou. No sentido, na verdade, que ela mudou e, consequentemente, conseguiu mudar a sua vida. Né? Sim. Ela se enxerga ou se espelha, né? A partir do livro, da obra que leu, né? Bem, a segunda pergunta que eu gostaria de, né, propor a vocês vem através de uma leitura que eu fiz de um escritor, filósofo paulista, Juliano Peçanha. E eu gostei muito de um ensaio que ele escreve que chama Equação Natal, Presença Roubada. E ele fala de uma maneira muito bonita, ele fala assim, todo homem deve passar pelo sopro de um poema. Quem não é saudado no interior do brilho, apaga-se e é reengolido na garganta do vazio. Aí eu fiquei pensando o seguinte, o que é passar pelo sopro de um poema, né? E como que a literatura, né? Como é que a gente pode incentivar as pessoas a passar por esse sopro de um poema? Nós falamos aqui do espelho, da imagem, do enxergar-se, do enxergar o outro. E eu, quando falei, né, eu estava pensando mais na ficção. O poema, ele tem uma diferença com relação à ficção, que é a sua brevidade. Então você tem um poema de algumas linhas, uma estrofe, né? Você tem versos curtos, você tem alguns poemas que são um pouco mais longos, mas o poema ele é sempre breve. O poema nos dá esse toque, o poema nos sopra, o poema nos cutuca. Enquanto a literatura, a ficção, né? Especificamente, ela é mais longa, mais pesada, mais densa, ela nos toma mais tempo, no sentido, entre aspas, aí, né? De tomar tempo. Na verdade, ela está nos dando um alento. O poema tem esse caráter de brevidade, de instantâneo, de momento, de uma coisa que, uma brisa que vem e que passa, que nos toca e que nos emociona, né? Então a gente tem poetas lindíssimos no Brasil, né? Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, lá no romantismo. A gente tem o Drummond dizendo, stop, a vida parou,
ou foi o automóvel, a gente tem Fernando Pessoa dizendo: o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então a gente lendo esses poetas, a gente realmente também a gente consegue se ver, a gente consegue se entender, a gente consegue se emocionar, a gente tem prazer, a gente tem alegria, né? A gente brinca, e tudo isso faz com que a poesia seja breve e ao mesmo tempo seja profunda, né? Ela seja superficial de certa forma, mas ela é também visceral. Então é isso que eu entendo por esse sopro, né, que o poema nos atira. Talvez se Drummond tivesse vivo, né, Luiz, ele falaria assim: a vida parou, foi a pandemia. Exatamente, que eram os poemas piadas dele, né? Eu também fico pensando, eu não conhecia, né, esse filósofo, deve ser um filósofo ensaísta, pelo teor, né, que você traz para nós, nos leva a conhecer, Dionília. Mas quando eu li, e inclusive me inteirei, né, do nome da exposição, que fala em brilho e que fala agora em sopro, no mesmo texto do Peçanha, desculpe a intimidade, né, mas ele é uma bibliografia agora, não é? Então, eu fiquei pensando também muito no Bandeira, né? O Bandeira, contrariamente a outros poetas, como João Cabral e o próprio Drummond, que achavam que era preciso lutar com a palavra, que era preciso de uma faca só lâmina, etc., que as coisas tinham que estar muito bem postas e tudo. O Bandeira, embora praticasse isso, ele criou, né, ele forjou um termo que eu acho assim, que engloba perfeitamente o sopro e o brilho, que é o alumbramento, né? O alumbramento que lembra a luz, o brilho, né? E que lembra também a sombra, porque a umbra está no brilho, quer dizer, que lembra esses dois lados de luz e sombra, né? E luz e sombra, né, que vai fazer o realce desse brilho, acontecem nos poemas líricos, exatamente pelo que eu tinha acabado de dizer. O poema é, em geral, como disse Luiz Cláudio, a poesia é em si uma condensação. E sendo condensação, ela traz enigmaticamente postos ali muitos pontos que nos cutucam, que nos tocam, e que não são desviados a partir de um enredo, de uma história, de uma narrativa, né? Então você fica frente a frente com a forma. E essa forma me parece que tem muito a ver com a questão do ritmo, porque embora os poemas, né, lá na velha versificação tivessem ritmo, rima, métrica, né? Na verdade, o que faz o poema é o ritmo, que é propiciado pela métrica e pela rima. A métrica e a rima estão subordinados a esse ritmo. E esse ritmo, né, é um ritmo vital. É um ritmo vital, né? Então você conjugar é tão vital que a primeira coisa que a gente sente é o ritmo do coração da mãe, né? E hoje a gente tem visto, né, muito em termos de ciências cognitivas, como que o ritmo, como que o barulho, como que o silêncio, né, eles são, assim, elementos importantes na formação da subjetividade, na inscrição da subjetividade, na formação da sensibilidade, né? Porque eles carregam consigo uma energia muito grande. Então, me parece que quando esse ensaísta filósofo, o filósofo ensaísta, fala em brilho e fala em sopro, né? O sopro também lembra o coração, a diástole, a sístole. Esses movimentos são movimentos vitais. E eu acho que a arte repete, mimetiza de uma maneira estética, formal. Então a gente se coaduna com ela, né? A gente entra na arte, a arte entra na gente. Então há uma simbiose muito grande. E a gente não sai como entrou. A gente sai sempre diferente, porque realmente há uma transformação. E é um pouco inexplicável, não tem como, para e passo, a gente dizer o que é. A gente sente. Aliás, as coisas indizíveis, elas são às vezes muito mais transformadoras do que as coisas que a gente pode dizer, não é isso? E a arte diz sem dizer, né? E é muito interessante, né, Márcia, porque quando você fala desse ir e vir, né,
Ou seja, a gente se aproxima, mas também a gente se distancia, mas há uma contaminação. Né? Então você nunca sai da mesma forma que entrou. Então essa transformação realmente ela é possibilitada por esse sopro do poema. Né? Isso é um processo, eu acho interessante a literatura, tanto a ficção quanto a poesia, porque esse brilho e esse sopro, eles funcionam de forma diferente para as diferentes pessoas. Mesmo a gente, você lê um livro numa determinada fase da sua vida e mais na frente você vai ler o mesmo livro e vai ter uma iluminação diferente, vai ter um brilho diferente, vai ter um outro sopro. Então, esse processo é um processo de mudança, de transformação que é permanente, que funciona diferentemente para as várias pessoas. Às vezes o que você se encantou num livro, o seu amigo não consegue perceber, ele vai perceber isso muito mais tarde, né? E a gente está permanentemente mudando. E a literatura nos ajudando. E aí a gente vai caminhando, né, para as obras do Guimarães, né? Então a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: quais aspectos na escrita do escritor mineiro podemos considerar como importantes para educar a nossa sensibilidade? Aí juntando, né, sensibilidade e Guimarães Rosa. Bom, eu acho que nós dois somos meio suspeitos para falar, porque nós somos admiradores profundos do Guimarães Rosa. Mas eu acho que essa educação da sensibilidade na leitura de Guimarães Rosa passa pelo detalhe. Né? Você lê um romance como O Grande Sertão Veredas e você é surpreendido por detalhes. Às vezes você já leu algumas vezes e aquilo ficou opaco. De repente você tem essa iluminação. Por exemplo, Grande Sertão Veredas é um diálogo entre um jagunço e um senhor da cidade, um doutor. Como é que a gente sabe que é um diálogo e não um monólogo? Porque ele começa com um travessão. Há uma edição de Grande Sertão Veredas em que esse travessão foi feito um pouco mais largo. Então um professor amigo meu, Lauro Belchior, já falecido, ele uma vez me falou: você não percebeu que isso aí funciona como um pano de luto, um fumo? Então, além de ser um travessão que marca, né, a grafia, graficamente marca o início de um diálogo, a resposta a uma pergunta anterior que foi feita, é também essa marca desse fumo, né, desse luto que o Reobaldo tem ao contar, né, a sua vida, ao contar o seu amor por Diadorim e o remorso que ele sente por Diadorim ter morrido e por a vida dele ter tomado rumos que ele talvez não tenha imaginado ou talvez tenha preferido de outras maneiras, etc. Então, esses detalhes são importantes. Da mesma forma, o símbolo final do Grande Sertão Veredas, que é o símbolo do infinito, né? Na verdade, é um círculo que foi torcido. A gente pode até aproximar de um laço. A ideia é a mesma, mas é algo que pode ser desfeito. Ele foi torcido, formando o infinito, e pode voltar à forma de círculo, que é também a ideia de infinito, né? Então, o texto do Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, ele não termina naquele momento. Ele é para ser continuado. E nós, leitores, é que vamos dar essa sequência, vamos dar essa continuidade. Então, os detalhes, eu acho que a Márcia tem outros exemplos para dar, eles são fundamentais. Obrigada, Luiz. Márcia? Então, eu também vou na esteira do Luiz Cláudio, falando dos detalhes, como nós estávamos aqui antes conversando, né? Eles são surpreendentes, né? Porque, assim, não se esgota nem na primeira, nem, eu imagino, nem nas dezenas de leitura, né? A cada experiência que a gente tem em leitura interativa com o público de literatura e, às vezes, público mais leigo em literatura, a gente mesmo que já leu muitas vezes se surpreende com achados que eu acho assim, né? Esse pleonasmo, né? E, com achados que assim, você fala, como não li isso? Isso é tão importante, né? Está aqui um sentido tão enigmaticamente posto e mais um nó se desfaz. Então a gente vai
de detalhes em detalhes, descobrindo coisas que mostram que a leitura, para além dessa leitura do enredo, né, dessa leitura linda, que traz um enredo que a gente já conhece da história de Riobaldo, contando para o interlocutor virtual, né, a sua própria vida e construindo um romance de formação, a gente tem exatamente uma leitura que não vai nessa direção, né, assim, dos enunciados que se sucedem, que é uma leitura de uma enunciação em profundidade, porque abaixo há coisas, no subsolo há muitas coisas, né? São pedras que a gente vai garimpando, né? Ali nas Gerais, não nas Minas, né? As pedras das Minas são muito visíveis, as pedras das Gerais são mais ocultas e, portanto, elucubram mais, fazem que a gente elucubre mais, a gente busque mais. Então eu acho que esses detalhes, eles são um ponto de atração, sim. Né? Pelo menos quando a gente trabalha a leitura do Rosa, a gente percebe que os leitores recém-rosianos, eles começam a se fascinar com isso. Eu acho muito interessante, Diomeira, porque Guimarães Rosa, né, foi um homem, e precisamente um avô, assim, fascinado com cartas enigmáticas. A gente tem até um livro, né, o Ó do Vovô, e ele conversava com as netas da Araci, ele conversava com as netas através de cartões postais onde ele punha cartas enigmáticas. E eu tenho a impressão de que ele sofistica na literatura essas cartas enigmáticas. E a gente conhece. De repente, alguma coisa se conhece. E tem uma experiência mais transformadora e mais gostosa de sentir do que conhecer? Não tem, né? E é isso, e as coisas vão sendo conhecidas e a elas vão sendo atribuídos sentidos que vão só se multiplicando, o que vai dando ao acervo de leituras uma dimensão, uma pluridimensão, uma multidimensão. O Luiz Cláudio falou no símbolo do infinito, né, que torce, que para os psicanalistas é a banda de Moebius, onde real, imaginário e simbólico se torcem, e ao mesmo tempo é lindo porque você passa do interior para o exterior sem nem perceber. Mas acontece que eu acho lindo também pensar que ele dedica, né, isso está num escrito de Marie Fantini, né, e está também numa tese que foi defendida na Unimontes pela professora Ivana Ferrante, que explorou muito isso, é que ele dedica o Grande Sertão a Araci, né? A Ara, minha mulher, pertence a esse livro. Ele abre o Grande Sertão com Araci, Araci. Ele abre uma porta, um portal, escrito Araci. E tinha dito para o Günther, né, que ele, quando dedica o livro Araci, ele não o faz, não é para inglês ver, né? Ele faz de verdade, porque ela foi uma importante ajudante ali, uma importante presença, né? Inclusive ajudando lá fisicamente nas revisões e nas... E aí ele diz, eu dedico, porque todo o ganho deste livro será da Araci, é da Araci. E aí é muito interessante, porque ela é Araci Moebius. Exatamente. E ele fecha o livro com Moebius. Então ele diz, olha, eu estou cercando o Grande Sertão. Este Grande Sertão obra pertence a Araci, né? No portal há o prenome e no final há porque ele só começa a usar depois. Sobrenome, o sobrenome. Sobrenome. Isso foi uma descoberta de professora Marie Fantini. Ela falou brevemente em algum momento sobre isso. Isso foi retomado por uma doutoranda que nem havia... Porque é isso, nem havia lido a Marli, mas é a questão da produção do sentido, do processamento do sentido. Um caminha um tanto, o outro pega aquele fardo leve, caminha outro tanto, e assim vão se fazendo as leituras. Então eu penso que essa forma, essa maneira de trabalhar, que instiga muito, e dá lugar a qualquer leitor. Dá lugar à voz de muitos leitores, que nem sempre
foram acolhidos, embora se diga que a literatura não é fácil, a literatura do Rosa. Não, a literatura, ela tem essa pseudo-dificuldade de entrar, que é exatamente para ser mais sedutora. Porque uma obra literária, já disse um grande crítico, é tão mais literatura quando sedutoramente não se entrega fácil. E Guimarães não se entrega fácil. Não se entrega fácil. E a crítica que lê o Guimarães Rosa, a cada leitura ela acrescenta, ou ela descobre, ou ela revela um sentido novo. Então, quando a gente vai fazer uma nova leitura, a gente tem obrigatoriamente que considerar essa descoberta anterior da crítica. Então, a multiplicidade de sentidos, além do que já está cifrado ali no texto do Rosa, aumenta por causa da leitura das várias críticas que foram feitas desde os anos 50 até hoje. Sim. Né? Então, a gente tem que considerar isso. E isso vai ao encontro, Luiz. Há pouco tempo eu ouvi uma fala de uma pessoa que me tocou muito, dizendo o seguinte: o que mantém uma obra viva são as várias interpretações que se dão, né, a essa obra. E é isso que a gente está falando aqui, dessa multiplicidade de sentidos, de cada vez que há um novo olhar, uma nova leitura, muitas vezes vem à tona um outro sentido, e aí, né, a roda vai girando. Isso dá uma certa angústia, porque eu comparo isso ao mito de Sísifo. Aí você, como leitor, você começa a empurrar sua pedrinha montanha acima. Vai empurrando, vai juntando textos críticos, continua empurrando e a bola vai crescendo, a pedra vai aumentando. Quando você chega lá no alto, você fala, bom, agora cheguei, né? Eu descobri um sentido para Grande Sertão Veredas. Aí a bola escorrega novamente. Você fala, não é só esse sentido, não. Além desse, tem N outros. Aí você começa a empurrar a bola novamente. Não é fácil. Eu não sei se isso é uma angústia, Luiz, ou se é também vamos dizer assim, um desafio, né? Então, acho que você tem, ou seja, você tem essas possibilidades, né, de saber também que não se esgota. É né? Ou seja, inesgotável. que você tem sempre aquela curiosidade, né? Eu achei muito interessante quando a Márcia fala de que as pedras, né, das Gerais, elas estão na penumbra. Na penumbra. Não é aí o você tem que dar a ela satanismo da alumbramento. Você tem que dar, soprar, lapidar e dar brilho. Muito legal. Gente, a gente já está chegando, né, no fim da nossa conversa. Tá vendo como rende? Rende, mas uma conversa boa, uma prosa boa, rende. É perguntar a vocês o seguinte: quais as dicas que vocês dão para os nossos visitantes, né, para ler Guimarães Rosa? Ou seja, quais as dicas que vocês podem falar, orientar, apontar, né? Falar assim, olha isso, assim, que isso vai, vamos dizer assim, mexer com a sua sensibilidade. O que vocês sugerem? Olha, tem um texto Guimarães Rosa em que ele narra a condução de uma boiada. Então, o momento inicial é quando os bois saem dos currais e eles saem meio agitados, meio estabanados, dando coices, etc. E os vaqueiros vão acalmando, vão dirigindo, vão cantando, vão aboiando, né? E os bois vão chegando no lugar. Aí esse trecho termina dizendo assim, a boiada vai como um navio. Então né, navegar tranquilo nas águas, né, ou na poeira do chão lá do sertão. Então eu aconselho o leitor do Guimarães Rosa a entrar nesse navio e se deixar levar. Isso. Quer dizer, não tenha pressa, não seja afoito, não queira chegar ao final. Vá batendo, né? Vá esbarrando nas margens, vá parando, vá sendo conduzido devagarzinho, prestando atenção a esses detalhes que nós falamos. Né? É a melhor maneira. Não queira entender tudo também, né? Não. Ou seja, desde porque que a dúvida e o estranhamento... Esses sentidos, esses significados, eles vão afluindo, eles vão aparecendo, eles vão sendo processados ao longo do tempo. Né? E à medida que você vai navegando, você vai recolhendo isso,
vai somando, vai acrescentando e vai compondo a sua leitura. Eu continuo concordando com o Luiz Cláudio, né? E também com você, porque assim, é isso que o Luiz disse. A gente não pode ficar lendo Guimarães Rosa e todo momento parando para procurar no léxico do Guimarães Rosa Extraordinário, da Nilce Santana, ou no dicionário. Os dicionários estão aí e ele era ele quis que a obra, ele desejava que a sua obra-prima fosse um dicionário. Mas a gente não pode, a gente tem que repousar no fluxo verbal, como se a gente estivesse boiando, e deixar que o fluxo verbal vá nos levando, né? Então, a gente penetra o Grande Sertão pelas pequenas veredas, deixando-se levar por elas, né? E sem esse compromisso de entender, que isso eu acho fascinante que você diga. Sem esse compromisso de processar o sentido. O sentido vai se processar naturalmente. É claro que numa primeira leitura ele se processa num grau, numa segunda em outro e daí por diante. E isso, a gente volta à primeira questão sobre a condição humana, sobre o humanismo. Isto é o que a literatura propõe para a humanidade. Ela propõe exatamente viver o estranhamento, viver o indecidível, né? Viver a dúvida. Nós somos seres de dúvida, né? Nós não temos, só temos uma certeza que a gente nem vai falar dela, né? Quando a gente nasce, a gente só tem uma certeza. Então, esse exercício da incerteza, né? Esse sentido é assim, é assado, eu trato com o outro. Você pensou o quê? Isso tudo faz parte do nosso exercício de humanidade, de humanismo, né? Considerar o sentido que o outro nos trouxe, considerar o nosso, dialogar entre sentidos. Acho que isso tudo é muito importante. Então, concretamente, não ficar parando leitura para procurar esclarecimento, né? Só quando se fizer extremamente necessário. Confiar que ele está fazendo um invólucro para nos levar no sentido. Ele está nos embalando com a palavra e nós vamos chegar lá. Às vezes os alunos falam assim, Márcia, é isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que você entendeu. Porque a gente tem dúvidas. Uhum. Mesmo a gente que já é leitor, assim, velho de guerra, esse sertão velho de guerra, a gente mesmo tem dúvidas, a gente volta para saber direito. Então esse exercício é bem legal. Então um concreto é esse, não para. Acho também que pelo ritmo, exatamente por esse, ele não tem um texto onde o sentido se costura sintaticamente como outros. Uhum. O Schwartz, o Roberto, ele diz lá no ensaio, muito tempo, ele era novinho, que a sintaxe do Grande Sertão é pontilhista, né? É como uma pintura pontilhista. Ele tem amarramentos de sentido, então ele alcochoa aquele sentido. Mas esses pontos de sentido vão se sucedendo dentro da cognição da gente e vão fazendo-se sentido, né? Então eu acho muito interessante, mas o ritmo ajuda muito. Então, uma ajuda é ler alto, sabe? De vez em quando a gente lê alto. Tem assim até um material legal que é um CD para ouvir e ler, da Marili, que organizou, com trechos lidos pelo Mindlin, pelo Arrigucci, pelo Antônio Cândido, 10 episódios, que ajuda muito. E é uma delícia escutar. Quando você lê, né? Eu gostaria de dar um depoimento. Eu fui entender o sentido de um conto do Guimarães Rosa representado pelo Zé Maria, lá do grupo Miguelin de Cordesburgo. Me veio um insight, eu falei, gente, como é que eu não tinha percebido isso? Interessantíssimo. Então essa leitura oral do Grande Sertão Veredas, de outros textos do Rosa, é muito importante porque ele trabalha muito, ele capta muito a oralidade do falar sertanejo. Exatamente. Né? Então a gente tomar contato com isso, além da escrita, né? A gente ouvir é muito importante.
ele faz muitos jogos de homonímia, né? Ele fala, por exemplo, prezado de preso e prezado de prezar, né? De estar gostando, né? Eu vim para o sertão como todos vêm, prezado com S. Né? Ele contando, né? O Riobaldo contando para o outro como que ele chegou, né? Mas é prezado também. E a gente não sabe se é prezado, se ele foi deslumbrado por Diadorim. E aí, se ele foi deslumbrado, ele foi prezado com Z. E se ele foi também seduzido, ele foi prezado com S. Né? Então, assim, a gente fica realmente em dúvida. Ele faz um jogo interessantíssimo quando ele fala que não consegue, ele, Riobaldo, ele não consegue compor, fazer pés de versos como os da Cantiga de Ciruís. Mas ele faz, igualzinho. E aí ele faz pés de versos, mas ele, se você ler, é muito também assim, pés de versos, né? Quando a gente faz a escansão do verso, verso com 3 pés, com 4 pés, que são sílabas poéticas, né? Mas ele também fala em pés diversos, pés diferentes, como os do Édipo, né? Que era a personagem mítica de pés diferentes e que está muito presente na Bastardia do Riobaldo, né? Então, são muitas questões que a gente escuta, lê, procura, entusiasma, né? Vai atrás, vai explorar, vai buscar. Não fica angustiado, tem a angústia boa do estranhamento, né? Que ele dure, porque ele precisa de durar. Ali é um momento de transformação do leitor. E ver que isso tudo são efeitos importantes, né? Para o cultivo e exercício da nossa humanidade. Que é isso, eu acho que... Quando a gente lê, a gente, de certa forma, busca uma verdade, né? Você quer que os personagens te deem uma direção. Mas o Riobaldo conta a história que ele viveu, a história dele, que ele obviamente viveu. Ele é a única testemunha de que nós dispomos que esteja nos contando sobre aquela realidade. Lá pelas tantas ele diz, o que eu falei foi exato? Foi, mas teria sido? Quer dizer, ele joga a dúvida sobre aquelas coisas que aconteceram, né? Sobre a própria palavra dele. Então isso nos deixa sempre, de certa forma, meio inseguros, né? Andando em terreno movediço. Quer dizer, vamos prestar mais atenção no que está sendo dito, né? Para a gente ver o que realmente está sendo falado. E você está mesmo a dúvida, né? Tem um momento que eu amo, que ele fala assim, aqui é aqui. Olha só, aqui é aqui. Imagina, não é? Olha que dúvida cartesiana, né? Ou não cartesiana. Então, acho muito interessante isso, né? Que ele diz, ó, já narrei tudo ao senhor. Se o senhor conseguir achar, depois que tudo lhe narrei, talvez o senhor consiga achar mais que eu a minha verdade. Isso. Né? Achar, mas olha assim, achar, encontrar, procurei e achei. Achar, supor. Porque a verdade é sempre suposta, né? É interessante. Ela é sempre suposta. Que o leitor vai atrás da verdade e ele encontra dúvidas. Dúvidas. Eu acho isso um presentaço. Só que a gente afasta de mim esse cálice. É o que a literatura sempre faz, né? É o que ela sempre muito mais faz. Que a certeza que a gente busca, ela nos povoa de dúvidas. De dúvidas, exatamente. E é por isso que a gente transforma, né? Exatamente. Né? Porque a gente assume essa condição de ser de dúvida, né? Nós somos seres de dúvida. E buscamos muitas vezes no outro, né? Vamos dizer, esse compartilhamento da dúvida e aí uma caminhada mais a ilusão humana, entendendo que somos, vamos dizer assim, iguais nesse questionamento, nessa dúvida, nas incertezas. Exatamente. Nossa, a questão, por exemplo, da autoajuda, né? É a ilusão da verdade. Isso. É a ilusão da verdade. Então, assim, essa venda, né? Esse comércio, esse mercado, né? Ele vende mais uma ilusão, que é a ilusão da verdade. Porque a ficção,
não vai te dar a ilusão da verdade. Ela vai te dar, né, a realidade da dúvida. Ou vai nos dar a nossa humanidade. Exatamente. Esse treino. Muito bom. Gente, olha, muito bom. Queria agradecer demais nessa conversa. Márcia, uma delícia te ouvir. Luiz, é sempre bom estar juntos. Olha, queria agradecer a todos e convidar, né, agora os nossos visitantes a irem para outras instalações. E aí a gente vai até recomendar, né, Márcia e Luiz, a instalação dos Outros Sertões em Hamburgo, que tem a entrevista do Günther. É imperdível, né? Imperdível. Porque tem novidades. Mesmo quem já leu e tresleu, vai encontrar novidades. Muito bom. Gente, muito obrigada. Obrigada a você, Delmira. Obrigada ao UFMG, ao Espaço do Conhecimento, ao CAIC, né? Aqui a essa recepção, né, que nos deixou tão seguros de gravar nesse momento difícil, né, mas com toda a segurança. Muito obrigada. Eu também agradeço ao Espaço Conhecimento, a você, agradeço ao UFMG, né, que foi minha faculdade, como professor, como aluno, e é importante que a gente tenha, né, a universidade sempre se manifestando no sentido de refletir sobre a literatura, refletir sobre a arte, refletir sobre o homem, que todas as áreas que uma universidade contempla, no fundo, elas estão contemplando o homem, né? Essa humanidade que nós falamos aqui é o que a universidade faz. Então é muito bom participar de um trabalho, de um projeto como esse, que é extremamente gratificante. Muito obrigado. Nada. E a viagem continua pela exposição Sertão Mundo. Tchau, tchau.